palavra do Senhor aos nossos corações esta noite. Creio que Deus tem uma palavra, uma mensagem ao seu coração, e será através da vida do Filho amado dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado pela vida do teu servo, que nesta noite não seja nada do Mateus, mas através da vida dele, o teu Santo Espírito, Senhor, possa continuar falando aos nossos corações, após esse momento de adoração, que tu possa ter recebido o nosso louvor, a nossa adoração, que nós possamos não só cantar, mas viver aquilo que temos proferido através dos nossos lábios, através da nossa boca. Em nome de Jesus, cuida do teu filho, traz a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Glória a Deus por mais esse dia, por estarmos na presença do Senhor. Mais uma vez podemos estar aqui na casa do Pai, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem lá em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 38. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler versículo 38. Meus amigos devem estar olhando para mim, que versão que você está? Estou na NVI. Glória a Deus. Amém. Romanos, capítulo 8, verso 38. Começa assim: pois estou convencido. Vamos repetir todos juntos? Pois estou convencido. Pois estou convencido. Mais uma vez? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está convencido? Se você não está, eu creio que essa noite você vai sair convencido desse amor sobre a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, ele é muito conhecido porque tem um trecho bíblico que nós repetimos muito, não que seja jargão, mas é algo que nós declaramos normalmente nas igrejas, em diversos cultos, até cultos de jovens, cultos de celebração também, que nós falamos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós declaramos muito isso, e esse texto de Romanos 8 fala isso também. Mas às vezes nós não entendemos a profundidade e a intensidade do que esses versos querem nos dizer. E é por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 38, está falando para a igreja: eu estou convencido, mas e vocês? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma. A Bíblia, na verdade, os historiadores vão nos dizer ali que essa carta ela foi escrita aproximadamente ali no ano de 57 depois de Cristo. Mas Paulo, o que é curioso dessa carta é que Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Paulo ele fundou diversas igrejas. Assim, no momento que ele aceitou Jesus, ele começou a pregar o evangelho. Ele foi em diversos povoados pregando e ministrando a palavra do Senhor. Porém, em Roma ele não fundou a igreja. Mas ele foi um auxiliador. Ele foi um ministro ali naquela igreja. Ele escreveu essa carta, que inclusive é uma das maiores cartas, se eu não me engano, é a maior carta que ele fez para aquela igreja, justamente para ensiná-los, para doutriná-los, para que eles pudessem aprender as verdades sobre aquilo que Jesus tinha ensinado para ele. E nesse livro de Romanos, especificamente ali naquela igreja,
Era uma igreja que tinha muitos judeus, mas também tinham muitos gentios. Era uma igreja, não vamos falar dividida, mas boa parte ali haviam judeus. Então os judeus, eles já tinham as suas doutrinas, eles já tinham a antiga lei estabelecida no coração, eles estavam conhecendo e aprendendo algo novo da parte de Deus. Eles estavam aprendendo o que o apóstolo Paulo fala, que seria a lei da fé, ou a graça que Jesus trouxe para nós. Mas os gentios que estavam ali, eles já estavam um pouquinho mais maduros e estavam entendendo isso, porque eles não eram merecedores. Mas Jesus veio e tomou eles para si também, falou, agora vocês fazem parte do reino, agora vocês também são filhos. Então, para eles, essa aceitação foi um pouco mais fácil do que para os judeus. Então, Paulo começa a tratar ali, desde o primeiro capítulo até o capítulo 7, justamente aquilo que para eles ainda não estava muito claro, que era referente à salvação, era referente à obra de Cristo, era referente àquilo que Cristo tinha feito por nós. Como é que judeus e gentios iam ficar juntos? Naquela época, os judeus consideravam os gentios todas aquelas pessoas que não tinham a linhagem judaica, todas aquelas pessoas que para eles não tinham a herança de Abraão, aqueles que não tinham Deus como seu Senhor, mas eles foram também adotados como filhos de Deus por Jesus. E o que nós vamos ver aqui é que o apóstolo Paulo aborda diversos temas que eles tinham dúvida no coração, mas um em especial é que eles não sabiam como eles podiam cumprir a lei, cumprir a antiga lei e desobedecer aqueles mandamentos, porque na cabeça deles era desobedecer, para cumprir aquilo que Jesus tinha feito. Vou dar um exemplo para os irmãos. Pela antiga lei, pela Torá, falavam que eles tinham que guardar o sábado, mas Jesus, quando veio, falou, olha, sábado também é dia para os meus filhos trabalharem. A seara é grande, nós temos que pôr a mão, tem muitas vidas que estão precisando, não tem problema eles irem trabalhar ao sábado. E estava muito difícil, irmãos, daquele povo entender o que isso significava, como é que Jesus tinha vindo para cumprir isso. E é por isso que o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês desse texto, que esse texto mostra para nós lá no capítulo 8, é que o apóstolo Paulo está mostrando que em Cristo há perdão, em Cristo há cura, em Cristo há libertação. Não é à toa que o apóstolo Paulo passou 7 capítulos ali falando com aquela igreja, explicando sobre perdão, sobre libertação, sobre salvação. Que onde abundava o pecado, superabundou a graça de Cristo. E se eu pudesse, se eu pudesse esclarecer, se eu pudesse fazer um desenho ou resumir tudo isso que o apóstolo Paulo colocou, é como se ele estivesse falando ali para aqueles irmãos, olha, vocês precisam a partir de agora ter uma renovação da mente de vocês. Por quê? Deus, quando estabeleceu aquelas leis, é para que o homem cumprisse e entendesse qual era a vontade de Deus. Então, estava lá nos 10 mandamentos, olha, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai furtar. Então, tinham diversas leis ali que Deus havia entregado para Moisés, para que aquele povo entendesse o que agradava a Deus, o que eles podiam praticar e fazer para se aproximar de Deus, para ter comunhão com Deus. Mas isso não ajudou muito. O povo, mesmo com aqueles mandamentos, desobedeceu ao Senhor. Mesmo com aqueles mandamentos, o povo não agradou a Deus. Eles não faziam aquilo que Deus tinha ordenado. E ao longo do Antigo Testamento, o Senhor levanta diversos profetas e acrescenta algumas leis e algumas instruções para que o povo entendesse qual que era a vontade de Deus. E, em resumo, nós poderíamos falar que era obediência. A pastora fala muito sobre isso, que a obediência precede a bênção. E o próprio profeta Samuel fala, Deus se agrada mais da obediência e não dos sacrifícios. Para aquele povo, mesmo que eles desobedecessem aquilo que Deus tinha estabelecido, para eles era só sacrificar um animal e estava tudo certo. Mas quando Cristo veio para cumprir a lei, quando Cristo veio para morrer por nós, Ele falou, olha, isso tudo se cumpriu, mas você não vai sacrificar mais nada, porque eu estou morrendo pelo povo. E o que acontece agora? O que acontece agora é que você tem acesso ao perdão. O perdão de Deus.
Sabe, irmãos, o pastor já ministrou muitas vezes sobre isso, sobre perdão. O pastor ministra muito aqui na igreja. Inclusive, acho que alguns irmãos participaram aqui de uma ministração que ele estava com um saquinho de batata aqui e falou: olha, a gente carrega isso daqui durante muito tempo, a gente não solta esse saquinho de batata, a gente quer ficar carregando. E o que o apóstolo Paulo falou aqui para aquele povo era praticamente isso. Olha, vocês estão presos ainda à antiga lei, mas vocês não conseguem cumprir nenhuma delas, vocês estão vivendo constantemente em pecado, então. Você cumpre o primeiro mandamento? Não. Você cumpre o segundo? Não. Cumpre o terceiro? Não. Então você está vivendo em constante pecado. Irmãos, nós somos pecadores. Eu não vou falar para os irmãos que aquele que ministra, ou aquele que louva, ou aquele que prega, aquele que está aqui na quarta, que são santos. Tem um bannerzinho da porta da igreja escrito: só entre aqui quem é santo? Não tem. Todos nós somos pecadores. E o próprio apóstolo Paulo, nesse livro de Romanos, vai falar: todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Mas o que o Senhor fez? Nos deu acesso ao perdão, através de Cristo. E por que eu estou falando que essa palavra, ela remete também a perdão, que é o primeiro ponto, que é quando o apóstolo Paulo já chega aqui no capítulo 8 para fazer uma divisão de tema ali no livro de Romanos, porque ele está tratando com o povo ali a respeito dos pecados, a respeito do que eles precisam entender, a respeito do que a velha lei significava, mas quando chega aqui no capítulo 8 ele fala: agora vocês precisam aprender a viver pelo Espírito. A partir de agora vocês precisam aprender a viver por aquilo que Cristo nos ensinou. E começa por onde? Comece entendendo que nós somos pecadores e que mesmo não temos sido merecedores disso, Ele já morreu por nós. Nos versos 1 e 2 do capítulo 8 está dizendo: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Cristo nos libertou desse jugo, porque se fosse pela nossa força a gente não ia conseguir cumprir essas leis. E até hoje, para nós cumprirmos os mandamentos de Cristo, também nós não conseguimos. Quantas vezes a gente não se ira ao longo do dia? Quantas vezes não falamos em algum momento palavra torpe ou pensamos algo que não agrada a Deus? Quantos momentos às vezes temos preconceitos ou estabelecemos coisas na nossa mente que não agrada a Deus? Ou até mesmo em nossas atitudes? Quantas vezes não fazemos isso? E o problema é que vivemos numa realidade de que estamos às vezes presos ao passado, presos a culpas, presos a coisas que já aconteceram e carregamos peso em nossa vida. Irmãos, o peso do pecado a gente entrega na cruz, a gente entrega para Cristo. A gente deixa no altar e fala: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. E uma das coisas mais lindas que eu achei nesse livro de Romanos, nesses primeiros capítulos, é que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja: olha, Cristo morreu por você sem mesmo antes você ter nascido. Cristo morreu por perdão dos seus pecados sem antes você existir. A próxima geração que está vindo, elas vão receber o perdão, vão receber o amor de Cristo, só que Cristo já fez isso há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. E nós às vezes estamos presos ao passado, estamos colocando jugo na nossa vida, estamos carregando um saco de batatas. Por quê? Porque ainda não entendemos que, independente do que aconteça, com a nossa força, independente do que a gente faça do nosso jeito, irmãos, nós sempre vamos errar. E até quando você vai ficar carregando a culpa e o peso do pecado? Até quando você vai colocar essa divisão na sua mente? Eu não posso falar com Deus, eu não posso me aproximar de Deus, eu não posso jejuar, eu não posso entregar minhas orações ao Senhor porque eu sou pecador. Até quando você vai ficar colocando esse véu ainda na sua vida? Estabelecer um muro, uma divisão, se Cristo já derrubou isso. Irmãos,
quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele não está falando para o povo, olha, agora vocês vão e podem cometer os erros que vocês quiserem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que ele está ensinando para a gente aqui nessa palavra é que nós somos pequeninos, não somos dignos nem dessa salvação, mas Cristo, por amor a nós, nos libertou. O que diz a palavra do Senhor lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, o primeiro de muitos irmãos, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu Filho por mim e por você. Por quê? Porque se você cometer um erro hoje, é como se o Senhor viesse aqui do seu lado e falasse, olha, ô Margarida, não se preocupe, sou eu que te justifico. E às vezes nós estamos diante de Deus, mas Senhor, eu sei, eu errei, mas eu não consigo caminhar. Calma, você errou, mas o que tem dentro do seu coração? Qual que é a sinceridade do teu coração? Os erros acontecem, e as consequências dos erros também vêm para a nossa vida, nós assumimos isso. Mas o Senhor conhece o nosso coração, porque todos aqueles que se aproximaram de Cristo, Ele sempre falou, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Então, quando nós somos ignorantes e não conhecemos a verdade de Deus, Deus não está nos cobrando por isso. Mas a partir do momento que nós temos entendimento, que nós conhecemos, que cremos, que trazemos isso para o nosso coração, aí podemos ser cobrados. Em outras palavras, se você sabe que cometeu um determinado tipo de ação, que isso é um erro, que isso é um pecado, e o Senhor te perdoou, você não pode cometer novamente. Mas e se você cometer novamente? O Senhor te perdoa de novo, não tem problema. Às vezes, muitas pessoas estão presas nisso devido a vícios. E quando já passei por situações assim, inclusive na minha família, porque eu tive um primo que foi usuário de drogas, ele faleceu na pandemia. Ele era usuário de drogas, ele era alcoólatra, ficou durante muitos anos destruindo a vida dele com isso. Mas quando ele aceitou a Cristo, quando ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, o vício dele não acabou do dia para a noite. Ele teve que continuar orando, ele teve que continuar buscando, ele teve que mudar a mentalidade dele, porque o corpo dele estava acostumado em determinadas situações a buscar aquilo que para ele parecia ser um alívio, que parecia ser uma solução. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo nos ensina sobre a renovação da nossa mente, sobre a renovação do nosso entendimento, sobre a renovação daquilo que nós temos aprendido com o Senhor. Hoje Deus te deu um novo ensinamento, renova a tua mente, põe em prática. Esse é o seu culto que você pode prestar para o Senhor, é o seu culto racional. Hoje o Senhor está te ensinando que Ele te perdoou, você não tem que ficar carregando mais jugo, então ponha isso em prática. Quem você tem que perdoar, meu irmão? Perdoa hoje em nome de Jesus. O peso, as culpas que você carrega, entrega para o Senhor em nome de Jesus. Isso não pode ser mais uma muleta que te impede de crescer. Não pode ser mais uma barreira que te impede de se aproximar do Senhor. Eu não oro mais, eu não busco mais, eu não jejuo mais porque eu fiz isso. Não, meu irmão, Cristo já te perdoou. Mas você também tem que se levantar e ir buscar. É renovação da sua mente. E é o que o apóstolo Paulo vai começar a nos ensinar agora, a partir do versículo 9, sobre a mentalidade do Espírito. Ele está ensinando para aquele povo, ele está ensinando para a CCV Vila Galvão, olha, a partir de agora, que vocês têm entendimento, que o Senhor Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador de vocês. A partir de agora, que vocês entendem que somos pequeninos, que não somos nem merecedores desse amor, mas que Cristo nos amou e que nos entregou esse perdão, agora tem algo que tem que mudar na nossa vida. É o quê? A nossa mentalidade. Agora a gente não vai viver mais como vamos dizer, como seres humanos normais. Agora você tem o Espírito Santo em você. E agora você vive pela mentalidade do Espírito. E os versos 9 a 14 vai falar disso.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não somos justificados pelas obras. Nós não somos justificados por aquilo que fazemos. Nós aprendemos que esse evangelho que o Senhor nos trouxe é um evangelho de fé, é para aqueles que creem. E aquele que crê, pratica obras, irmãos. Aquele que crê, põe a mão no arado. Aquele que crê, tem a mentalidade do Espírito. Aquele que crê, entende que aquilo que agrada a Deus é um coração puro, é um coração que o busca, é um coração que quer ser renovado todos os dias. E quando ele fala no verso 13, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, aqui o apóstolo Paulo está falando de uma eterna luta que nós vamos ter até o fim da nossa vida. Por quê? Quando nós somos batizados, o velho homem morre e nasce o novo. E o nascer do novo seria o quê? Nós estamos recebendo o Espírito Santo de Deus. Só que a partir de agora existe uma guerra dentro de nós. Sabe aquele momento que você está passando na rua, ou você está dirigindo, o abençoado te dá uma fechada, aí você já joga para a direita, abre o vidro e fala, vou mandar o cara encostar que eu vou dar uma conversada com ele, e do nada tem alguém ali que fala no teu coração, não faz isso não, isso não vai acrescentar nada para você, não faz isso não. Sabe aquele momento que às vezes você está andando em algum lugar e às vezes alguém tromba em você, e aí do nada você sente no coração, não faz isso não, não vai lá atrás daquela pessoa não, você vai brigar com ela por quê? Sabe, às vezes quando você pode estar na tua casa, às vezes você está mexendo no seu celular, ou você está vendo alguma coisa na TV, passa alguma coisa às vezes, e você olha aquilo e fala, ai, não vê isso não, isso não vai te agregar em nada, não vai acrescentar em nada. Você está fazendo morrer o homem, o velho homem. Quem está dando as diretrizes para você é o Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja. A partir de agora, vocês têm o Espírito Santo de Deus que vai orientar vocês aquilo que é certo, aquilo que é errado. Aquilo que é para ser agregado na vida de vocês e aquilo que não é. Aquilo que vai tirar peso dos seus corações e aquilo que vai acrescentar vida nos seus corações. É por isso que em alguns momentos nós estamos em determinados lugares, irmãos, e às vezes a gente vai fazer alguma coisa e você fala assim, estou sentindo que não é para fazer, estou sentindo que não é para falar. Eu brinquei até com a Larissa, contei esse testemunho no encontro de jovens, o último encontro de jovens que tivemos, que tinha um irmão que estava trabalhando comigo, e ele começou a ouvir um vizinho que estava pondo alguns louvores altos, num volume alto, né? E ele começou a resmungar, começou a falar, esses crentes, não sei o quê, olha aí, perturbação e tal, ninguém consegue trabalhar. Irmãos, eu estava trabalhando normal, no mesmo ambiente que ele, e ele reclamou a primeira, reclamou a segunda, e aquilo foi me incomodando. Eu falei, eu vou levantar, mas eu vou mandar esse cara calar a boca. E foi me incomodando, e eu segurando. Aí eu levantei do meu lugar assim, fui perto dele, que eu ia falar com ele, né? Na hora que eu estava chegando, sabe quando o sentimento até muda? Aquele sentimento que eu estava querendo defender, né? Eu falei, falando mal dos louvores que a gente entoa para o Senhor? Está falando mal daqueles que estão ouvindo louvor? E eu já ia, igual Pedro, né? Com a espada para cortar a orelha. E o Senhor falou, calma, não é isso não. Eu falei com aquele homem, poxa,
É verdade, né? Falta de sabedoria dele, né? Porque um louvor nessa altura incomoda. Às vezes ele acha que está fazendo algo para chamar a atenção de Deus, ele acha que está evangelizando, acha que está fazendo algo, mas está vendo? Está incomodando você. Eu falei, talvez se fosse um forró, alguma outra música, ia incomodar muito mais, né? Mas eu entendo, talvez um momento ali falta de sabedoria dele. Eu sou cristão, eu conheço todas essas músicas. Eu falei, para mim, não me incomoda. Eu estou aqui trabalhando, eu estou escutando, para mim não incomoda, mas eu sei que para você incomoda. E ele ficou quieto, irmãos, não falou nada. Deu uns 5 minutos, ele levantou do lugar dele, veio aqui do meu lado e falou, poxa, você é cristão? Eu falei, sou. Ele, poxa, eu fui durante 20 anos da Batista, mas eu já estou afastado há pelo menos uns 10. E, irmãos, e ali eu fui ministrando, fui falando com ele, enfim, a semente foi plantada ali no coração dele. Mas eu fiquei pensando ali, se eu não tivesse sido guiado pelo Espírito Santo de Deus, e se eu tivesse ido pela minha justiça, e se eu tivesse ido defender aquilo que eu queria, esse homem ia falar, tá vendo, esses crentes é louco mesmo, ó. Cara doido. Talvez uma semente diferente tenha sido plantada no coração daquele homem, que não teve uma boa experiência, talvez não teve uma boa experiência com homens, mas com Deus ele teve. Eu não sei qual foi a mágoa que teve no coração dele, mas eu creio que ele teve a oportunidade de se aproximar do Senhor. E essas situações acontecem na nossa vida, é por isso que nós temos que estar atentos. É por isso que o apóstolo Paulo estava falando, olha, a partir de agora vocês vivem pelo Espírito. E quando está falando de viver pelo Espírito, ele fala, olha, até os sentimentos de vocês, tenham cuidado. Tenham cuidado com esses sentimentos, porque em algum determinado momento você vai ter que fazer morrer esse sentimento. Sabe aquele senso de justiça? Você fala assim, mas eu não tô errado, eu tenho que falar. E Deus está falando, não fala agora não. Deus fala para você, incomoda você. Por quê? Porque a partir de agora você é justificado por Deus. Porque a partir de agora, a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você tem esse entendimento, quem justifica você, quem vai à sua frente, quem te dá direção para os seus caminhos é Cristo. Você pode fazer as coisas do seu jeito e da sua força? Pode, mas talvez você possa estar indo contra a vontade do Senhor. E é por isso que a mentalidade do Espírito, ele traz uma graça especial sobre as nossas vidas. É isso que ele continua falando aqui nos versos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, com a nossa mente renovada há arrependimento, há perdão, há lugar para o Espírito Santo habitar em nosso meio, há lugar para que o Espírito Santo traga a vontade de Deus para a nossa vida. A partir do momento que a gente dá lugar para o Senhor, que a gente tem essa mentalidade renovada, a gente experimenta a graça de Deus. A gente experimenta essa graça que é o favor imerecido. Muitas vezes falamos de graça, favor imerecido e não entendemos. O que Cristo fez por nós na cruz foi a graça dele. Morreu por mim e por você. E nós não merecíamos. Isso é graça. E eu marquei aqui dos versos, a partir do 28, o apóstolo Paulo vai trazer uma sequência curiosa para a nossa vida. Uma sequência que, se você que uma vez já ouviu essa palavra e talvez não tenha entendido, eu creio que hoje vai ser esclarecido para nós. Porque a partir do verso 28 ele está falando assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Até nas situações difíceis que você passar, meu irmão, creia, Deus está fazendo isso para o seu bem. Sabe o que é isso? É renovação da sua mente. É você entender que até nas situações difíceis, Deus está fazendo bem por você. Deus está fazendo você amadurecer. É porque Deus quer que você passe por uma situação difícil? Claro que não, meu irmão. Deus não quer. Mas às vezes nós temos que passar. Porque o velho homem está aqui.
O Espírito está falando, não faz, às vezes a gente faz. E o Espírito Santo fala de novo, não faz não, e a gente faz de novo, e faz a terceira vez. Ou até mesmo por situações que passamos que nem percebemos que estamos fazendo errado. A própria Bíblia vai falar que existem pecados que não conhecemos, que às vezes cometemos ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos dias e não entendemos. Mas até desses pecados Deus nos perdoa, porque não temos conhecimento deles. Não temos conhecimento. O 29 ele vai falar: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O Senhor te conheceu. Há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, quando o Senhor morreu lá na cruz por mim e por você, Ele já te conhecia. Ele já sabia que nós íamos precisar desse perdão, desse favor imerecido. Só que além de te conhecer, Ele falou, não só te conheci, eu também te predestinei. Predestinar, na verdade, é uma ordenança antecipada, ou seja, quando ele está falando aqui, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, eu ordenei que vocês fossem a imagem do Filho de Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele faz um comparativo com Adão, porque lá no princípio, quando Deus criou o homem, Ele primeiro fez o homem e depois fez a mulher. E quando o Senhor vinha ao paraíso, Ele chamava e ambos vinham. Deus ele vinha falar com o homem e ambos vinham. Eles não tinham esse conhecimento de divisão, eles não tinham esse conhecimento de homem e mulher, eles não tinham esse entendimento sobre o pecado, porque até então eles estavam debaixo de Deus, debaixo da criação. Mas a partir do momento que eles conhecem o fruto proibido, que eles experimentam, qual que é a primeira coisa que Adão fala? Minha mulher. Antes ele via a esposa dele como um com ele. E a partir do momento que eles experimentam daquele fruto, já virou dois, ele já viu divisão. Quando Deus vai falar com ele, ele fala, foi essa mulher que o Senhor me deu. Ali já começou a divisão. E foi a partir daí que veio esse primeiro homem nessa criação, que ele se inclinou para o pecado, que a partir disso nós também inclinamos o nosso coração. Só que aqui na graça, aqui quando Jesus veio, quando ele fala predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, foi predestinado, foi ordenado previamente para ser a imagem de Cristo. E Cristo é o quê? É amor. É amor. E a própria Bíblia, lá em 1 Pedro, vai falar que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Imagina o amor de Deus. Não é capaz de cobrir uma multidão de pecados? E o que ele está falando aqui para nós, olha, seja a imagem, você que eu chamei, seja a imagem e a semelhança de Cristo. Seja santo como Ele é santo. Não é fácil, meu irmão, a gente vai errar todo dia. E é por isso que você tem que ter a sua mente livre dessa culpa, livre dessas coisas que você já carregou a sua vida inteira, porque você vai errar, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe que se você está numa caminhada, se você está querendo fazer o melhor por Ele, Ele conhece o teu coração e sabe que se você errar, você vai ser perdoado. Agora, se você comete erros porque você quer errar, porque você tem esse coração mau, você também será julgado por isso. E aos que predestinou, Ele também chamou. E quando Ele está chamando aqui, quando fala chamou, Ele está se referindo a convocar. Está falando, olha, você que eu também chamei para ser a imagem e a semelhança de Cristo, eu estou te convocando. E eu estou convocando por quê? Depois de chamar, ele fala que ele justificou. É como se ele estivesse falando, olha, esse justificou, eu estou tornando você inocente. Então, estou falando para você, você está vindo para mim, você está sendo a minha imagem, a minha semelhança, então estou te chamando para ir. Por quê? Eu que te justifico. Quando as pessoas vierem te acusar, quando as situações vierem se levantar na sua vida, eu sou o seu Deus, eu sou o seu pastor, eu que te justifico, eu que te torno inocente, eu que trago o perdão sobre a sua vida. Não é para você ficar absorvendo isso. Você entrega para mim, porque é Deus que vai à sua frente. E aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. E quando fala aqui de glorificar, Ele fala de honrar. Não é glorificar o homem não merece glória nenhuma, mas Ele está falando de honrar. Honrar em qual sentido?
Você passar por uma provação, você passar por uma situação difícil no qual Deus te justificou, e você pode ver isso. Você pode ver a bondade de Deus agindo na sua vida. Você pode ver o próprio amor de Deus te justificando, te salvando, te libertando. Aqueles que Cristo chamou, Ele chamou para experimentarem isso, para experimentar o amor, para experimentar o chamado, para experimentar a justificação por Ele. E é por isso que nós temos que renovar a nossa mente. É por isso que a gente tem que tirar essas culpas do passado do nosso coração. É por isso que a gente tem que tirar essas mágoas do nosso coração, porque senão a gente não consegue caminhar. Se nós não tirarmos isso, como que Deus vai nos justificar? Como que Deus vai falar que vai nos justificar, que vai nos honrar, que vai nos dar a direção do nosso caminho, se nós ainda não largamos as coisas do passado? Se nós recebemos perdão, se nós recebemos o amor e foi de graça, como que nós não podemos perdoar aos nossos irmãos? E por último ponto, eu marquei para nós lermos os versos 32 ao 34, que nós vamos falar que os sofrimentos atuais, eles não se comparam com a glória que será revelada. E eu e você precisamos estar convictos disso. Nós precisamos sair essa noite convictos disso. De que aquilo que Deus nos chamou será muito maior quando essa glória for revelada. A partir do verso 32, fala assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Eu vejo aqui esse apóstolo falando para a igreja: olha, vocês estão aí, existem no meio de vocês judeus e gentios, existe talvez uma divisão aí no meio de vocês, mas como é que vocês, será que vocês não imaginam que Deus entregando o seu Filho de graça por nós, será que com as outras coisas Ele também não vai dar? Porque o principal, o que a gente precisava, que nós não podíamos fazer, que era esse perdão, o Senhor entregou o Cristo por nós. E será que juntamente com isso, as outras coisas também não virão? Jesus, quando morreu lá na cruz por mim e por você, Ele não pediu para a gente assinar um cheque. Jesus, quando morreu na cruz por mim e por você, não falou: agora que você morreu, você vem aqui, você vai ficar de segunda a segunda, você vai trabalhar para mim 24 horas por dia. Jesus não falou nada disso. E é por isso que aqui Ele está falando, de graça, de graça. Ele não cobrou absolutamente nada de nós, absolutamente nada. Mas você, além de receber o perdão de Deus, o que ele está falando aqui nesse texto é que, além disso, você recebe todo o suporte do Senhor. O que é esse suporte? Tudo aquilo que você precisa, o próprio Cristo te acrescenta. No teu trabalho, Deus te dá sabedoria. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de graça, Ele te dá sabedoria. Quando os gigantes se levantam, quando você ora, o Senhor abre ali o mar para você passar. Você precisa se controlar, ter um domínio próprio, ter o fruto do Espírito. A própria palavra diz que isso vem, que isso é dado para nós. Aquele que tem fé pode buscar. Vai ter a fé, vai ter o dom da fé, vai ter os dons de sabedoria, dons de cura. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Então não é só simplesmente, agora vai. Você recebeu, agora pode ir. Não.
Quando eu me converti, quando eu entrei, não estava aqui com o pastor Jadel, eu tinha entrado num outro ministério. Quando eu entrei e me converti, essa foi uma dúvida na minha conversão. Eu falei, agora que Cristo veio, me salvou, me purificou do meu pecado, agora eu estou com a minha mente renovada, eu entendi que Ele morreu por mim, e agora eu vou. Senhor, o Senhor já fez tudo por mim, ó. Já que o Senhor cuidou dessa parte, pode deixar que agora as outras eu vou fazer, e vou fazer em obediência, o Senhor não precisa nem fazer mais nada. E vivi durante alguns meses com isso. Eu achava que não precisava do agir de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu simplesmente fui caminhando, até o momento que eu ouvi aquela palavra sobre resgate, que Deus veio para resgatar o mundo, todas as pessoas. E eu lembro que aquele dia, quando o pastor Júnior estava ministrando, ele falou, quando Cristo veio te resgatar, Ele não veio te resgatar só em uma área da sua vida. Não ache que Cristo veio te resgatar só na sua área profissional ou sentimental, ou uma área específica que você esteja com dificuldade. Não. A partir do momento que você tem essa consciência de que Cristo é o seu Senhor e Salvador, Ele é Deus em todas as áreas da sua vida. Ele é o teu ajudador em todas as áreas da sua vida. Ele é o teu Deus em tudo o que você precisar. Seja nas tarefas mais simples, seja nas enfermidades mais simples, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de dificuldade, seja nos momentos de lazer, seja no trabalho, seja no momento de angústia, seja num luto. Ele é Deus em todas as áreas da sua vida, para te dar alegria, para te dar o suporte, para te dar o refrigério, para restaurar a sua mente, o seu coração. É isso que Ele está falando aqui para nós. De graça Ele nos deu o perdão, mas juntamente com isso, todas as coisas que precisarmos para ir. Todas as coisas que precisarmos para ir. E Ele continua: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Já passou por momentos de acusação? Você já passou por momentos que as pessoas se levantam contra você e querem inventar, às vezes, mentiras, calúnias? Você já passou por isso? Por momentos que você fala para a pessoa, não, isso que você está falando é mentira. Aí a pessoa fala, prova que é mentira. Quando fica a palavra de um contra o outro. Quando o inimigo se levanta mesmo para te afrontar. Mas Deus está falando assim, que é Ele que nos justifica. E sobre essas situações, o Senhor faz a justiça dEle. O Senhor é quem vai te justificar, meu irmão. Não é para você tomar isso para a sua vida, não é para você querer resolver isso com a sua força. É para você falar, Senhor, eu entendo que eu sou pequenino, eu entendo que eu recebi o seu perdão, eu entendo que sem o Senhor eu não sou nada. Então vai à minha frente, me justifica nessa situação. Eu poderia muito bem ir lá e fazer isso. Mas será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça do meu jeito? Porque se for, meu irmão, aí você pode ir lá e fazer, pode fazer em paz, porque aí você não vai sentir o Espírito Santo falando, não faz não. Mas eu creio que se Deus vai à sua frente, se Ele vai para te justificar, Ele não vai só para te justificar para provar que você está certo. Ele vai lá te justificar para mostrar que Ele é o Deus da sua vida. Ele vai lá para mostrar para aqueles que estão à sua volta, para os teus acusadores, olha, tem algo de diferente nele. Ele não fez absolutamente nada, ele nem se defendeu. Como é que isso tudo aconteceu? Como é que a inocência dele foi provada? É porque o Deus Todo-Poderoso é quem justifica ele. O Deus Todo-Poderoso é que guarda a vida dele. O Deus Todo-Poderoso é Pai dele. E no verso 34, ele está falando, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Hoje o Senhor está falando para mim e para você, pelas suas dificuldades, por tudo isso que você tem vivido, Cristo Jesus intercede por mim e por você. E nas nossas orações, mesmo que a gente não saiba interceder, o próprio Espírito Santo leva as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis. Ele leva a intenção do nosso coração a Deus, mesmo que a gente não saiba se expressar, mesmo que a gente não saiba falar, Deus ele leva isso, o Espírito Santo leva isso para o Senhor, em forma de oração. Em 2 Coríntios 4,
2 Coríntios capítulo 4. A partir do verso 7 está falando assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Está passando por tribulação, meu irmão? Está passando por luta? Você se sente apertado por muitos lados? É porque eu e você somos vasos de barro. Mas aos olhos de Deus carregamos dentro de nós um tesouro precioso, a presença dEle. Dentro de nós carregamos algo que não é só nosso, é para os outros tomarem também. Nós somos a semente que vai frutificar, que vai gerar uma árvore, que vai dar fruto. E nem todos aqueles que pegarem desse fruto vão virar outra árvore. Mas nós estamos aqui para dar frutos. Nós somos esse vasinho de barro que é moldado todos os dias por Deus, que o Senhor vem e tira todas as nossas impurezas e Ele vai moldando conforme a sua vontade. Mas em um determinado tempo, em um determinado momento, o tesouro que há dentro de você vai ser revelado. E o que há dentro do seu coração? Você está convicto do que está dentro do seu coração? Você está convicto dessa fé? Você está convicto que Deus veio, que o Senhor me mandou aqui essa noite para te dizer que você é justificado por Ele? Você está convicto dessa fé? Você tem essa certeza no seu coração? Você está convicto de você não precisa mais carregar culpas do passado? Você tem que sair aqui dessa noite com essa certeza. Que o amor de Deus, Ele abundou sobre todas essas coisas. E que a nossa mente vai ser renovada em nome de Jesus. Porque do verso 35 em diante, ele vai falar: quem nos separará do amor de Cristo? Então, diante dessas coisas, diante de tudo isso que falamos, diante dos nossos medos, diante das nossas angústias, diante das tribulações que passamos, diante, às vezes, da nossa mente que queria se aprisionar a erros do passado, a culpas do passado, o Senhor fala para nós: o que nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Será a nossa ira? Será a inveja? O que há dentro de nós que vai nos separar do amor de Deus? E ele continua: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, ou seja, ele está falando, nem qualquer coisa externa que não esteja ao seu controle, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo falou para aquela igreja de Romanos: olha, eu estou convicto disso, porque eu passei já por muitas coisas. Ele falou que passou por fome, ele sabia o que era ter pouco, ele sabia o que era ter muito. Passou por perseguições, por lutas, talvez lutas, guerras espirituais que às vezes nem ao alcance dele estava. Mas ele estava falando aqui, nem essas coisas que eu não tenho nem conhecimento ou dimensão, e também aquilo que está dentro do meu coração, nada disso pode me separar do amor de Deus. Então, por que nós colocamos essa separação em nossa mente, em nosso coração? Por que nós deixamos as situações quererem plantar essa ideia em nós, querer plantar essa mentalidade em nós? Uma situação difícil, às vezes, nos tira essa convicção. Uma luta, às vezes, nos tira essa convicção. Uma dificuldade nos tira essa convicção. Mas eu queria falar uma coisa para você, meu irmão, para encerrar, que você tem que estar convencido, porque o amor de Deus é para a sua vida. Quem se lembra quando o rei Nabucodonosor pôs todo o povo lá e falou: agora eu vou tocar a trombeta, e quem não se ajoelhar e não se dobrar essa estátua vai ser lançado na fornalha.
Teve 3 ali que não se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abdenego. 3 não se dobraram. Isso separou eles do amor de Deus? O que aconteceu com eles dentro da fornalha? Foram queimados? Não foram, né? Nem um fio de cabelo. Mas teve uma coisa que foi queimada lá dentro. As amarras que estavam com eles. Isso Deus permitiu queimar. Eles saíram de lá, eles entraram lá amarrados, mas eles saíram andando, livres. Por quê? Porque eles eram vasos de barro, mas o tesouro que tinha dentro deles, Deus falou, agora eu vou mostrar esse tesourinho que está dentro do vaso de barro, eu vou mostrar quem é o Deus de Israel. Quem se lembra do que Pedro fez antes de Jesus ser crucificado? Poucos dias antes de ir para a crucificação, Pedro fez o quê? Ele negou a Jesus. E não foi uma, não foi 2, foram 3 vezes. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele vai encontrar com Pedro na praia e ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro já tinha fugido, Pedro não estava mais com os discípulos, ele já tinha ido para a praia para voltar a pescar. Aquele homem estava perturbado já, porque ele tinha traído o Senhor. Na cabeça dele, ele tinha traído o Senhor. Ele já estava carregando essa culpa com ele. Mas o próprio Cristo foi de encontro a ele, lá naquela praia, onde ele estava pescando. E ele falou, olha, você me ama? Então vem apacentar as minhas ovelhas. Você me ama? Então vem. Eu creio que hoje o Senhor está encontrando muitas vidas lá nessa praia. Eu creio que o Senhor está encontrando muitos de nós nessa praia. E a prova disso é que menos de 40 dias depois, aquele homem estava pregando lá em Atos 2, e mais de 3.000 pessoas se converteram. Ele é merecedor? Pedro, por algum acaso, é merecedor? Eu e você, por algum acaso, somos merecedores de algo? Não. Mas Deus tinha escolhido ele. Falou, Pedro, é você que vai iniciar isso. É você que vai começar a fundar a igreja aqui. É através de você. Aquele homem, 40 dias antes, estava negando a Jesus, mas 40 dias depois ele estava pregando. 40 dias depois ele estava convicto, não, Jesus foi me resgatar lá naquela praia, e eu estou aqui para pregar. O perdão de Deus alcançou. Eles demoraram um pouquinho para entender, mas naquele momento Cristo resgatou ele. E é isso que Deus nos chama, meu irmão. Não importa se você está nesse período de 40 dias, o que Deus está falando para você é, você me ama, então vem. Você me ama, então vem, porque a partir de agora você tem que caminhar convicto de que eu te chamei. A partir de agora você tem que caminhar convicto dessa esperança. Você tem que ir convicto de que onde você entrar, o Senhor vai estar com você. Você tem que estar convencido que não importam as situações externas, ou não importam os sentimentos dentro de você que venham a te abalar. Isso não pode te separar do amor de Deus. E quando essas situações se levantarem, você pode falar, meu irmão, ei, está repreendido em nome de Jesus, o amor de Deus é na minha vida, está repreendido em nome de Jesus, o Senhor me amou, não há gigante que vai se levantar, não há muralha que vai se levantar, não há sentimento de depressão que vai se levantar na minha vida, não há sentimento de ansiedade que vai se levantar na minha vida, porque o Senhor me amou, e eu vou vencer isso. E você tem que começar a declarar, irmão, para que a sua mente seja renovada, para que o seu sentimento seja renovado, para que quando você começar a caminhar a partir de agora, para que você caminhe com passos firmes, para que você caminhe convicto do amor de Deus na sua vida. Amém? Eu creio que Deus nos chamou para que esse tesouro, que é em nós, em vasos de barro, que seja mostrado para muitas vidas. E é Ele que vai permitir no tempo certo que as pessoas vejam esse tesouro. Ele vai nos dar todo o suporte, irmãos. Tudo aquilo que precisarmos. Tudo aquilo que precisarmos. Porque o Senhor, Ele é como sombra à nossa direita. Como diz no Salmo 121, Ele é sombra à nossa direita. E Ele está sempre aqui do nosso lado. A gente pode não ver, mas Ele está aqui. Ele está aqui. Então você fala, Senhor, o Senhor está aqui comigo, então o Senhor fala, o Senhor dá sinais, o Senhor me mostra, e o Senhor se revela para nós. Amém? Vamos orar? Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Amém.
Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado pela sua palavra. Obrigado que a partir de agora nós temos um entendimento diferente, Senhor, por aquilo que o Senhor nos trouxe essa noite, Pai. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Deus? O que será contra nós? Quem pode nos separar desse amor? Quem pode nos separar do que o Senhor fez por nós na cruz? Não há ninguém, nada nesse mundo. Então que essa certeza e que essa fé seja uma convicção em nossa vida, Pai. Não importa o lugar que o Senhor nos enviar, não importa, Senhor Deus, a cidade que a gente entrar, não importa, Senhor, o lugar que a gente entrar, nós vamos entrar convictos, com passos firmes. Firmes, ó Deus, de que o passado não vai mais nos perturbar. Firmes, ó Deus, de que essas circunstâncias não vão mais tirar a nossa fé no Senhor. Essa certeza nós temos em Ti, Deus. O Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou, o Senhor é quem nos dá todo o suporte, todas as ferramentas, Senhor, para caminharmos. Então nessa noite, Pai, nós queremos Te pedir, quebra todas essas cadeias, esses julgos, Pai, esse pensamento, ó Deus, de que nós não somos dignos, de que nós não somos merecedores de nos achegar à Sua presença. Senhor Deus, se isso tem sido um empecilho para a gente crescer na Sua presença, ó Deus, tira de nós agora em nome de Jesus, Senhor. Deus, que a partir de agora, Pai, que a gente possa caminhar convictos, Deus, convictos desse amor, convictos, Pai, dessa graça que o Senhor deu a nós, que nós não merecíamos, Pai, assim como o Senhor nos mostrou na história de Pedro, assim como aqueles meninos que foram jogados na fornalha, nós não merecíamos esse amor, nós não merecíamos esse perdão, mas o Senhor, pela sua misericórdia, salvou a cada um. O Senhor, pela sua misericórdia, intercedeu ali por cada um. O Senhor ali, pela sua misericórdia, se mostrou Deus na vida de cada um. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que esse tesouro que temos carregado dentro dos nossos corações, oh Pai, o Senhor vai fazer com que apareça no momento certo. Nos ajuda, Deus, nos ajuda nessas circunstâncias difíceis, Pai. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar esses momentos difíceis em nossa vida, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que aquele que nos chamou, aquele que nos convocou, aquele, ó Deus, que um dia olhou para nós, olhou no ventre da nossa mãe, que sabia tudo o que nós íamos passar, que este nos deu um perdão, que este nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, como filhos, Pai, como filhos, Senhor. Que esse tesouro, Pai, que a gente possa levar convictos em nosso coração, de que o Senhor é quem nos justifica, que o Senhor é quem vai à nossa frente, o Senhor é quem está, ó Deus, guerreando à nossa frente, o Senhor é quem traz, ó Pai, clareza e certeza para os nossos passos, ó Deus. E em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Deus, queremos, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que o Senhor renove a nossa mente com essa palavra, Senhor. Que a gente saia daqui renovado, Senhor, renovado e praticando, Senhor, falando ali, às vezes em sonhos, falando ali no nosso quarto, falando, ó Deus, no nosso trabalho, que eu sou filho de Deus, que eu sou amado por Deus, que nada vai nos separar desse amor, que a gente possa declarar isso com fé e com autoridade, Senhor, para que quando vier o dia mau e a notícia mal, que isso não nos separe do Senhor, para que quando vier uma circunstância má, que isso não nos separe do Senhor, Deus. Que isso seja uma certeza em nosso coração. E em nome de Jesus nós cremos, Pai. Nós cremos porque é o que diz na Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa marcar o nosso coração, ó Deus. Que o Senhor possa selar essa palavra na nossa mente, no nosso coração. E que a gente saia daqui renovado, Senhor. Com a mente de Cristo, com a mentalidade do Espírito Santo, Pai. Que a gente saia daqui cheio e transbordando na Sua presença. Sem peso do passado, sem culpa do passado, mas que a gente saia daqui livres, ó Deus, livres para Te servir, livres para Te adorar, livres para dar o nosso melhor para Ti, Senhor. Nós cremos, ó Pai, e oramos e clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém.